Agora, pessoal, nós podemos avaliar isso. 30 anos de esquerda, 30 anos passando a mão, inventaram o ECA lá em 90. O ECA tirou todo o poder do pai, da família. Depois veio a Xuxa com a lei da palmada, não pode corrigir. Eu estava lendo aqui agora, pessoal, há 3.000 anos atrás, praticamente 3.000 anos atrás, o sábio Salomão escreveu em Provérbios 29:15, dizendo que a vara e a disciplina coloca a criança no lugar bom. A vara e a disciplina. O que é que fez o ECA? O que é que fez a lei da palmada? Tirou a vara e a disciplina. Você, como pai, não pode disciplinar o seu filho. Eu fui criado aqui, todos aqui, nós fomos criados. Errava de joelho. Se fizer botar um menino hoje de joelho, tá, você está de joelho, você não pode sair, você não pode fazer aquilo. É tortura. O pai está enrolado. Você não pode nada, você tem que ter maior cuidado. E o que acontece? O menino está solto. Quem arquitetou esse negócio de não pode isso, lei de palmada, arquitetou sabendo, pessoal, porque o jovem, ele só tem condições de prestar no futuro, quando ele tiver adulto, se ele for corrigido quando criança. Se ele não for corrigido agora, quando criança, adulto ele vai ser... Ele não tem limite. Porque a lei, a sociedade, os intelectuais, principalmente de esquerda, a petralhada. Agora, uma coisa me chama a atenção, né? Quando uma tragédia dessa acontecia, o PT nadava, o pessoal do PT vive de nadar em cima de tragédia. Eu pegava os Twitter lá na época do Bolsonaro. Por causa do Bolsonaro, a violência do Bolsonaro está incentivando ataques em escola. Agora eu vejo aqui meu amigo Samuel dizendo que isso são jovens com distúrbio. Mudou o discurso em 4 meses. Agora a culpa é do jovem que ele tem distúrbio. Não é mais do Bolsonaro nem do Lula. Agora é do jovem. Vocês viram, pessoal, que basta mudar o presidente, o discurso muda? Lá atrás era o Bolsonaro que incentivava. Ou seja, eles nadavam em cima de tragédias, pessoal. Ficavam falando de política no Twitter, botando tragédia, culpando o Bolsonaro. Samuel, mataram. Deixa eu só concluir isso. Aí tu faz. Não, eu só quero te dizer que a matéria de abertura do programa não é política. Eu sei. É um assassinato disso. Eu estou falando do mesmo assunto de assassinato de escola. Cruel. Exatamente. O jovem invadiu a escola e a culpa era do Bolsonaro. E eu estou falando que agora o discurso mudou. E é da mesma coisa que eu estou falando. Aí você pega também. Como o discurso muda, o que eu quero mostrar, Cícero, para o nosso telespectador, é que o discurso mudou em 4 meses. Antes era culpa do Bolsonaro, uma invasão da escola, num assunto sério, era o Bolsonaro que era o culpado. Agora não, agora é o jovem que tem distúrbio, você acabou de dizer, os CAPs, é o jovem que tem distúrbio. Não é mais do Bolsonaro nem do Lula. Aquele cara que brigou lá em Santa Catarina e matou um petista, a culpa era do Bolsonaro, quiseram fazer um bocado de coisa com o Bolsonaro. Agora o petista matou um bolsonarista, não tem culpa de ninguém, a culpa é só do petista. Ele é que é um louco. Então, pessoal, nós temos que voltar a disciplinar os nossos filhos, educar os nossos filhos. A responsabilidade é sua. Não bote o seu filho, eu vejo pais colocando filhos para diretores e professores educar. Isso não é atribuição do professor diretor, isso é atribuição sua. Lá em Provérbios 15 está dizendo que o filho indisciplinado envergonha a mãe. Então, se você não quer envergonhar a sua mãe, se você que é pai e mãe não quer passar vergonha, discipline o seu filho. Muito bem. Ô Moisés, eu fico pensando, né, o que pode acontecer com alguém que chegar amanhã no funeral dessa senhora, junto à família, e falar de Bolsonaro e de Lula. Eu fico pensando o que pode acontecer. Tem que falar isso para Gleisi Hoffmann, que está lá os tweets deles lá tudinho. O Arnaldo pediu 30 segundos, depois o Samuel. Vai lá, Arnaldo. Eu faço das suas palavras as minhas, Cícero. Eu acho que nesse aspecto aí, primeiro, não cabe politização e muito menos uma criança de 13 anos de idade, pelo espectro que se apresenta sobre esse indivíduo. Objetivadamente, acho que esse cara não entende nada de política. Adulto já não entende, quanto mais uma criança dessa. E, ademais, se fosse partindo dessa premissa, era para ele entrar armado com arma de fogo. O cara cometeu o crime com a faca. De longe passou na percepção dessa questão armamentística. E é aquilo que eu estava falando, eu acho, e volto a afirmar, as estruturas das escolas públicas têm que colocar, sim, urgente,
E aí vai aí, ó, senhor governador, senhores senadores, deputados e tudo mais, a detecção de metal entrando para dentro das escolas. Um portão único de entrada, né? Não precisa ter o de saída, porque, obviamente, que se entrou para a escola, detector, quando ele sair, ele vai sair com aquilo que ele entrou. 30 segundos, Samuel. Olha, pessoal, francamente aqui, sendo bem sério com vocês, eu não entendo qual é essa do Moisés, porque quando foi que o Bolsonaro mudou, já que é para politizar? Ele votou a favor do ECA em 1990 e já é deputado federal. Então, as pessoas mudam, é natural, mudar é natural. Agora, é muita tolice, pessoal, a gente atribuir isso aqui a governo A, X, Y, Z. Diferentemente de um crime político, que é porque um tá com a camisa, outro... Essa situação até porque isso aconteceu no governo do Tarcísio, né? Exatamente, ó. Não precisa ser profissional da saúde, né, da psicologia, para compreender que essa criança de 13 anos não é normal, tem um parafuso a menos. A pessoa entrar com sangue frio, esfaquear uma professora e furar mais 4, ou está, né, incorporado por alguma divindade maligna, ou tem um problema mental. Agora, o que eu disse, Moisés, talvez você não tenha prestado atenção, é que houve um desmonte do sistema público que cuida da saúde mental do CAPS. Hoje, nós, numa população de mais de 600 mil habitantes de Porto Velho, nós temos meio de 6 psicólogos atuando. Então, isso aí é um para cada 10 mil. Agora, a culpa é do município? Não. Nessa situação hipotética, a culpa é do governo federal que não viabilizou. E outra situação... 10 mil não, 100 mil. Exatamente, 100 mil. E outra situação, educação básica é de competência do município cuidar. Nessa situação, o município conseguiu fazer. Agora, com esse negócio de teto de gasto, um monte de loucura que aprovaram, é difícil colocar porta de detector metálico, é impossível contratar um psicopedagogo, uma equipe interdisciplinar, para atuar de forma preventiva nessas situações. Muito bem. Samuel, só para complementar uma informação que você deu, 350 mil mandados de prisão em aberto e uma população carcerária de mais de 800 mil presos. É a quarta maior do mundo. 30 segundos, o Ricardo, depois o 30 segundos para o Moisés. Eu não considero isso como uma doença, Cícero, porque eu sempre falo, matar, qualquer um pode. Qualquer um aqui dessa bancada tem capacidade de matar. Basta ter uma motivação forte. Por exemplo, Samuel, se ele vê a filha dele, a Sofia, que é uma menina muito inteligente, eu acompanho, tá de parabéns, Samuel, linda, inteligente. Se ela tivesse à mercê de um algoz, eu tenho certeza, e ele tivesse uma arma, ele ia descarregar a arma em cima do algoz. Eu fiz isso. Isso é natural. Isso é o instinto que a gente tem. Uma pessoa que ama, ele é capaz de tudo para proteger o seu filho. Então, a questão não é a doença, é de que forma que essa criança estava sendo encorajada. O que estava acontecendo de fato para despertar o ímpeto de querer fazer mal para alguém. Agora, tem outros meios, Buiú, que não é só a questão da segurança, porque isso daí eu acho que não tem como. Colocar lá, eles vão atravessar pelo muro, eles vão dar um jeito de passar, e dificilmente teria possibilidade de controlar. Mas as redes sociais, ele já estava sinalizando que estava com vontade de fazer alguma coisa. Ele mostrou, ele fez postagem nesse sentido. Então, a partir daí, deveriam ter sido tomadas providências para ficar vigiando aquela criança para ver se ele poderia praticar algo que ele fez agora. É onde o Samuel falou do CAPS. Moisés. Em primeiro lugar, pessoal, eu quero fazer aqui uma correção. Eu não quero tratar esse jovem como criança. O artigo 2º do ECA diz que ele é um adolescente e não uma criança. Há uma diferença muito grande entre criança e adolescente. Criança é até 12 anos incompleto. Esse sujeito já tinha mais de 13. Então ele não é criança. Nós temos que tratar as coisas com seriedade. Tem que botar esse moleque no lugar dele. Ele é adolescente. A outra coisa, tem que identificar, Cícero, os outros pilantras que estavam lá no Facebook, porque ele marcou o assassinato. Ele tuitou lá, ele botou que ia matar hoje, essa semana, e os vagabundos que estavam lá do outro lado estavam dizendo, vai hoje, tu vai matar amanhã ou é hoje? Ficaram lá incentivando. E isso é apologia ao crime, isso é incentivo a assassinato, e esses moleques, se eles já forem adultos, poderiam ser enquadrados como coautores, como instigadores, eu não sei. Mas tem que identificar esses vagabundos que estavam lá do outro lado da internet, incentivando esse moleque aí, adolescente aí, a fazer o terror, porque ele esfaqueou 5 pessoas e matou uma mãe trabalhadora de 71 anos.